Oi, gente! Hoje a receita que eu trago aqui pro canal para vocês é a receita dessa massa pão de ló. Super simples de fazer. Aqui no canal já tem a manteigada, a massa de chocolate, vou deixar na descrição para vocês. Mas vamos trazer aqui também agora essa massa pão de ló. Então vamos lá no passo a passo? Essa receita é uma receita super simples, mas a gente tem que ficar atenta aos passo a passos dela, certo? Então, aqui a gente vai começar separando a clara da gema, certo? Nós vamos usar 5 ovos inteiros, mas vamos bater essa clara em neve, tá ok? A gente vai bater essa clara já junto com o fermento. A receita completinha eu vou deixar na descrição para vocês. Então, aqui eu vou separando uma a uma as gemas, né, da clara, pra gente bater essa clara primeiro. E a gente vai fazer essa receita em 2 etapas, certo? Primeiro a gente vai bater a clara com o fermento, vamos reservar. Depois a gente vai para a segunda parte. Então, pessoal, a gente vai bater essas claras até ela ficar assim volumosa, né? Ficar ao ponto de claras em neve. Com a batedeira ligada, a gente vai apenas dar uma diminuída na velocidade dela. Eu vou acrescentar aqui o fermento em pó, fermento para bolo. É uma colher de sopa não muito cheia, tá bom? Mais ou menos em torno de 8 gramas de fermento em pó. E a gente continua, dá mais uma batidinha. Aqui agora eu vou dar uma ajudada aqui com a espátula para tirar o fermento que fica na lateral, né? E também a clara, né? Misturar aqueles que ficam na lateral da batedeira e não se misturam por completo. Vamos bater, desligamos, olha o ponto. Ponto de clara em neve mesmo. E agora a gente vai reservar essa clara. Reservamos essa clara agora. Aqui no bowl da batedeira, não precisa nem de lavar. Do jeitinho que a gente tirou aqui agora, a gente vai continuar agora com o processo, a segunda parte do bolo. Na batedeira, a gente vai adicionar agora as gemas. É opcional tirar a pele das gemas, né? Pra não ficar com cheiro, nem com gosto de ovo muito forte. Então, aqui, eu resolvi peneirar as gemas. Eu vou passar essas 5 gemas pela peneira e vou bater essa gema peneirada para tirar aquela película mesmo, né, da gema do ovo, com a água. As gemas todas devidamente peneiradas, né? A gente rapa aqui tudo para aproveitar bastante essas gemas. E aqui agora a gente vai adicionar a água. Eu tô colocando aqui 1 copo americano de água em temperatura ambiente, certo? E eu vou deixar a receita para vocês, como eu disse, anotadinha as quantidades certinha na descrição. 1 copo americano em temperatura ambiente, a gente vai bater essa água junto com as gemas até formar um creme volumoso e clarinho. O creme formado, dobrou de volume, tá mais clarinho. A gente desliga a batedeira agora e a gente vai adicionar aqui a essa mistura o sal e o açúcar, tá? 1 colher de chá rasa de sal e o açúcar. O açúcar, pessoal, se vocês tiverem um açúcar refinado, o melhor açúcar que tem para usar aqui para fazer o pão de ló é o açúcar refinado. Se você quiser também, você pode bater o açúcar cristal. Eu tô usando o açúcar cristal, porque eu não tinha o refinado. Você pode bater o açúcar cristal no liquidificador antes de usar ele aqui nessa mistura. Pelo pão de ló ser uma massa mais leve, pede alguns ingredientes mais leves, né? Como a farinha de trigo peneirada. E no caso aqui do açúcar, o açúcar refinado daria com certeza um resultado final melhor para esse bolo. Colocado aqui o açúcar e o sal, a gente vai bater, né, até ficar um creme. Agora vai formar um creme e vai ficar também um pouquinho mais claro. Importante a gente bater bem essa mistura aqui também.
Batido, a gente desliga. Olha que creme mais lindo que fica, gente. Fica um creme mesmo. E aqui nesse ponto, gente, quanto mais você bater, mais cremoso ele vai ficar, mais ele vai dissolver esse açúcar cristal, tá certo? Porque se fosse o açúcar refinado, como eu falei, né, bate muito, mas nem tanto. Aqui agora, peneirada, eu vou adicionar a farinha de trigo. Então, assim, você vai colocando, vai misturando aqui levemente. Eu vou ligar a batedeira aqui para dar uma misturada, mas é só para misturar mesmo. A gente não vai bater essa farinha nessa mistura. A gente dá aquela primeira misturada ali no momento com a mão, para não levantar pó, né? Para não fazer aquela bagunça da farinha de trigo. A gente vai ligar a batedeira, vai apenas misturar. E em seguida, a gente vai desligar e vai acrescentar a clara batida com fermento junto a esse creme. Olha a textura que fica essa massa. Fica uma massa muito bonita. Só que nesse momento, antes da gente misturar as claras, ela já fica uma massa muito bonita. Aqui nesse momento, eu vou tirar agora aqui o batedor e vou pegar um fouet para adicionar as claras. E o processo aqui agora é de colocando as claras, eu gosto de dividir em duas. Então, assim, eu vou colocar metade das claras, vou misturar levemente, adicionar outra metade e vou misturando novamente. Lentamente, tá, gente? A gente vai sempre pegando de baixo para cima, misturando. Nós não vamos bater, para que a gente não quer perder, né, todo o airado das claras, tá bom? Então, a gente vai colocando, coloco o restante, misturo bem aqui novamente. Misturo bastante, tá? É bom incorporar mesmo a clara ao creme de ovos com açúcar, a água e a farinha. Vocês perceberam que não foi nenhuma gordura, né? Nessa massa, não foi manteiga, não foi óleo, tá certo, pessoal? E aqui agora eu vou assar essa massa numa forma, minha forma já está untada, ela tem 20 centímetros por 10 de altura. Pessoal, o meu bolo ficou cerca de 40 minutos no forno. Esse tempo é bem relativo, tá, gente? Vai de forno para forno. A massa sai assim, ó. Essas manchinhas brancas, gente, é do açúcar. Por isso que eu falo que o ideal para essa massa é o açúcar refinado. Ou então, você bater o seu açúcar cristal no liquidificador antes de adicionar o açúcar cristal. Assim, não interfere na qualidade da massa, porque ele fica uma massa muito gostosa, muito saborosa. Fica uma massa leve, eu acho ela mais ainda assim saborosa. Fica uma massa muito saborosa, essa massa de pão de ló. E olha só, que massa, ficou certinha, deu 3 discos de massa caprichado, certo? Aí, como eu falei, pessoal, eu assei esse bolo numa forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Se você quiser dividir em duas também, dá pra fazer 2 de 17, até 3 formas de 15 centímetros de diâmetro, tá? Eu gosto muito de dividir as formas, né? Assar pelo menos em 2 formas. Olha só, a qualidade da massa. Deu 3 discos, gente, 3 discos caprichado. Dá aproximadamente 3 centímetros, 3 centímetros e meio de altura cada disco de massa. A massa fica clarinha, ela é uma massa que você pode molhar ela muito bem, porque ela é firme, ela é bem estruturada e bem gostosinha. Essa crostinha que fica em volta, eu nem aconselho tirar, porque é uma crostinha que ela é muito saborosa. Não fica dura, tá, pessoal? Não é aquela casquinha dura. Ela é uma casquinha mesmo mais firme do bolo, do próprio bolo. E como vai a decoração, o chantilly ou a ganache, então não interfere. Pessoal, então tá aí mais uma receitinha com muito carinho pra vocês. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, assine o sininho da notificação para vocês receberem sempre que eu postar o vídeo. E se vocês quiserem vídeo de eu fazer a decoração desse bolo, escreva aqui nos comentários que eu vou trazer vídeo recheando e decorando ele para vocês. Decorando um bolo com essa massa de pão de ló. Vou fazer a montagem todinha para vocês. Até mais!